Olá, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um quadro de entrevista Qual é a sua luta? E hoje eu tenho a grande honra de entrevistar o meu amigo, o mestre Cabedelo, que é presidente do Conselho de Mestres da Paraíba. Tem um papel muito importante aqui no Estado, né, de articulação política, de mediação, né, de desenvolvimento de projetos e trabalhos sociais, né, de articular a integração de todos os mestres aqui da Paraíba entre diversos outros, né, projetos e propósitos que ele vai relatar daqui a pouco para todos nós. Então, mestre Cabedelo, meu amigo, muito obrigado pela presença, pela participação. Né? Você tem a minha admiração e meu respeito. Irmão, assim eu posso chamar, né? Que sempre foi assim que fomos tratados. Irmão, né? Leão, grande representante da capoeira também aqui do estado da Paraíba, uma pessoa que admiro pelas lutas e as batalhas que também enfrentamos juntos, né? Alguns momentos, um de um lado, outro de outro, outras juntas, mas todos com o mesmo objetivo de defender os direitos, né, da nossa capoeira. Então, eu fico muito feliz por mais um convite, né, agora online. Outros convites foi participar de seus eventos, conhecer o Abadá Capoeira por dentro, conhecer Leão mais próximo, mais perto. Então, agradecido pelo convite. Eu que agradeço, mestre. Esse é o nosso segundo episódio. No primeiro episódio a gente teve a presença e a participação do grande mestre Morcego, né, que é o meu professor, o meu mestre direto. Foi uma grande entrevista. E dizer que o propósito desse momento, desse quadro de entrevista, não é mais um passatempo. Pelo contrário, a gente quer poder ouvir o depoimento de todos vocês que são mestres de capoeira, mestres de artes marciais, né, que têm um grande propósito na sua jornada, nessa luta específica, dessa luta que vocês representam, mas, sobretudo, as diversas lutas que são abraçadas, travadas e desenvolvidas enquanto cidadão, nas diversas causas sociais que existem, né, no âmbito da sociedade em geral. Tá bom? Então, para a gente começar aqui, mestre, fala um pouco aí do seu trabalho, né, de como você iniciou a capoeira e como é o histórico do seu trabalho hoje. Você já está com um trabalho independente, né? Então, fale um pouco do seu trabalho hoje, por gentileza. Então, mais uma vez contando a nossa história da capoeira aqui da Paraíba, em especial agora a minha história. Me chamo Adeilson de Moraes Ferreira, nascido em 29 de agosto de 1971. Aos 8 anos de idade, tive a satisfação de conhecer o mundo da cultura. Eu digo cultura que não foi só a capoeira, né? Também participei de coco, ciranda, dancei índio. Então, a minha cidade, Cabedelo, o meu bairro, Monte Castelo, que é o celeiro da cultura da minha cidade, foi lá onde eu conheci a munganga, que era assim que os mais velhos chamavam o que a gente fazia, né? Os meninos estão pinotando, os meninos estão, parece um bocado de bode velho, tudo pulando ali. Então foi assim que conheci a capoeira, que não tinha nome, na verdade, e fui crescendo, desenvolvendo junto com outros colegas em Cabedelo. E um belo dia tive a satisfação de conhecer Luizinho, que foi o cara que tinha realmente experiência de capoeira, um cara que falava de capoeira, e eu não entendia, não sabia que eu já fazia aquilo que ele estava nos ensinando e dizendo que era capoeira. Luizinho, ele vinha do Rio Grande do Norte, aluno do mestre índio, do grupo de capoeira Sol, Terra do Sol, né, do Rio Grande do Norte, e aprendi aquela capoeira lá com ele. E nessa caminhada também conheci o mestre Martinho, e Luizinho nos deixou, e aí eu colei com o Martinho, e Martinho treinava com a Luísio Guerra, né, no grupo de capoeira Mãe África. E aí eu me juntei lá com ele, passamos um bom tempo, e aí Martinho também segue um lado, caminho para o outro, e um belo dia eu tive também a satisfação de conhecer a capoeira Palmares,
né, nessa capoeira que eu passei até 2017 vivendo dentro dela. Primeiro eu caminhei com o mestre Tunico e depois segui firme até 2017, onde fui formado mestre pelo mestre Norival Moreira de Oliveira, né, hoje Capoeira Angola Palmares. Na época que eu entrei no grupo era apenas Capoeira Palmares, mas um belo dia o mestre entendeu a importância de sermos Capoeira Angola Palmares. Em 2010 eu tenho a minha formação de mestre. Em 2017 eu começo a caminhar com o nosso trabalho individual, que hoje chamamos de Capoeira Semente Crioula, buscando mais uma vez apresentar à sociedade a palavra capoeira em tupi, né? Aquela forma escrita diferenciada. Então, semente crioula, porque a semente crioula é aquela semente que ela germina outra, né, um fruto, e esse fruto germina uma semente que pode reproduzir. Então, semente crioula. E aí eu acredito nisso. A capoeira ela consegue fazer esse processo, né, de buscar e transformar. É isso aí. Perfeito, mestre. Você falou rapidamente, né, assim, uma trajetória, né, de quando você iniciou, as pessoas que você teve a oportunidade de se associar, de treinar, de ser discípulo, até poder se tornar mestre e já ter um trabalho autônomo. Agora, eu vou começar com uma primeira pergunta aqui, nesse quadro de entrevista, qual é a sua luta? E não podia ser diferente. Nessa trajetória, qual foi a sua luta para permanecer ao longo de tantos anos na arte capoeira? Porque eu entendo que os desafios são diversos, né? No âmbito pessoal, familiar, social, não é isso? Então, diga para nós aí, qual foi a sua luta para permanecer ao longo de tantos anos numa única modalidade? Léo, eu vou te falar assim, não é qual foi, é qual é a minha luta, né? Boa, Não, nunca, ela nunca vai acabar, que eu acredito, né? Eu fui praticante de taekwondo, pratiquei karatê, kung fu, judô, mas nenhuma me encantou. Quem me levou e fez com que eu casasse com ela, e houve até separações por causa dela, me separei das minhas outras esposas, danada da capoeira. Então eu sou apaixonado, né? E a minha luta, que ainda permanece e vai permanecer, eu acredito, muitos anos, é a busca pelo respeito, a valorização, a ética e o reconhecimento merecido dessa arte chamada capoeira, que tanto transforma, que tanto consegue, sabe, construir ambientes, construir pessoas, fazer com que pessoas se ressignifiquem através dela, porque a ressignificação da vida é muito importante. E a capoeira ela consegue fazer, sabe, essa energia dentro do ser humano para ele buscar a ressignificação. Eu vou usar essa palavra ressignificação diante aqui de você, porque conheci o Leão lá atrás, né, hoje está aqui sentado. Não vou usar uma outra expressão, senão a galera depois vai. Mas Leão, para hoje estar aqui conversando, né? Trazendo esse espaço de diálogo, trazendo essa humanização. Realmente é uma luta, e deve ter sido uma luta muito forte dentro desse ser humano aí. sim, a gente vai se Mas, reinventando. né, então, o meu pai, ele sempre me dizia que nós temos dois leões, e aí você que escolhe qual é o que você quer alimentar, Perfeitamente. né? Então, parabéns por você ter escolhido o leão certo, né, no momento certo. E toma aí. Perfeito, mestre. Então, então eu gostaria que você também falasse para a gente, porque uma coisa é você estar ali na condição de aluno, de discípulo, envolvido numa arte, no nosso caso a arte capoeira, e esbarrar em diversos obstáculos, desafios, que são as lutas para poder ser superadas para a gente conseguir fazer o plano de desenvolvimento dentro dela, né? A gente sabe que capoeira hoje é uma escola e propõe
com que o aluno vá avançando tecnicamente, filosoficamente, você vai se constituindo capoeirista. Depois você decide, por convicção, se tornar um profissional de capoeira. E aí, enquanto profissional, qual é a sua luta enquanto um profissional de capoeira hoje? Profissional, eu já sou, me sinto um profissional. Né? Eu já me sinto um profissional, então, agora a luta para que as pessoas percebam, é justamente como eu venho te falando, a questão do respeito. Né? Precisamos que as pessoas e os setores das gestões reconheçam e nos deem o valor merecido, porque profissionais já somos, entende? Então, mais uma vez, a luta pelo reconhecimento e a valorização de nós que somos profissionais, porque você não chegou a esse nível de professor, de contramestre, de mestre, do nada. Perfeito. Né? Então, essa valorização, esse reconhecimento que os setores de gestões, quando eu falo de gestão, não estou falando aqui do município, do estado, nem do governo federal, de uma forma geral. Né? Todos esses setores aí precisam nos ver e nos darem o valor merecido e o reconhecimento quanto profissional. Sim, perfeito, mestre. O mestre, então, você sabe que nem todo profissional de capoeira ele é um mestre de capoeira, né? Eu entendo que todo mestre de capoeira ele é um profissional de capoeira, porque para ser um mestre a gente entende que ele está atuando ali há muitos anos, né, com a arte capoeira, desenvolvendo a vida dele baseado na filosofia da capoeira. Mas nem todo profissional de capoeira necessariamente é um mestre ainda. Poderá ser, mas ainda não. Né? Então tem muita gente que não tem nível, não tem o título ou o reconhecimento de mestre capoeira, mas já atua profissionalmente em vários setores da sociedade. Isso é fato, não é? E aí eu pergunto para você, já vou fazer duas, né? Qual foi a sua luta para ser reconhecido um mestre de capoeira? Porque tem gente que, por opção, não está preocupado com essa questão de mestria ou não trilha os caminhos que, por exemplo, você trilhou para ser reconhecido mestre. E aí fica a pergunta aqui, qual a sua luta para ser reconhecido mestre de capoeira e qual a sua luta hoje enquanto mestre de capoeira? Né? Porque eu entendo que algumas pessoas, por não ter o título, talvez ele não tenha tanto peso nos ombros. Ele tem a questão da ética, de ser um bom profissional e se apresentar enquanto um bom profissional. Mas uma coisa é você carregar um título, né, ou ostentar, ou receber, ou naturalmente você representar o que de fato é um mestre de capoeira. Então, qual a sua luta para ser reconhecido mestre de capoeira e qual a sua luta hoje enquanto mestre de capoeira? Então, vamos lá, vamos na primeira que pergunta, qual a sua luta para ser reconhecido como mestre de capoeira? Então, no nosso mundo, no nosso universo, eu não preciso dar respostas. Se fosse apenas a Leão para responder, então essa pergunta nem teria espaço para nós estarmos aqui. Verdade. Né? Mas como esse conteúdo, esse material aqui vai circular, até mesmo por ambiente de pessoas que não entendem o nosso universo da capoeira. Exatamente. E o propósito é exatamente você pegar esse material e servir de conteúdo, de orientação para as novas gerações e as futuras gerações. Exato. E não só para a nossa geração da capoeira, mas para todos os setores públicos. Sim. Né? Porque você iniciou conversando aqui sobre essas perguntas e você fala sobre tradições de mestre que aguardaram o seu momento. Né? Então, como eu te falei, se fosse para falar para capoeira, isso você não estaria nem abordando. Sim. Então, reconhecimento de mestre de capoeira, eu sempre busquei trilhar os caminhos das tradições que, desde menino, que me disseram que eu tinha que esperar meu tempo chegar. Né? Eu ouvia muito se falar sobre cultura popular. A capoeira é cultura popular, a capoeira é cultura popular. Mas cultura popular, ela só existe o mestre e o brincante. A cultura popular não existe professores, instrutores, monitores, educadores. Ela não existe esse leque aí de opções. Cultura popular é só o brincante e o mestre.
Então, eu vivi muitos anos da minha vida como brincante. Perfeito. Brincante. Então, eu assumi uma responsabilidade depois da minha formação de mestre, que eu comecei também, o peso maior para mim foi após a saída do Grupo Capoeira Angola Palmares. Porque uma coisa é você pegar o peso da responsabilidade que estava no ombro do mestre Inô e jogar no meu ombro. Porque enquanto eu estava ao lado dele, eu não estava preocupado nessa reconhecimento de ser o mestre. Não, porque ali eu era brincante. Ainda me sentia brincante, porque o meu mestre estava aqui, ó, e eu estava como brincante. Então, de 2017 para cá, que eu assumi essa patente de responsabilidade de ser mestre, eu te digo aqui sinceramente, estou com saudade de ser brincante. Eu estou com saudade de ser aluno. Porque as cobranças você só sente na pele quando é depositada no teu ombro. Então, hoje eu posso te falar que a luta do reconhecimento é manter o que o meu mestre me ensinou, a ética, o respeito, sabe? A manutenção do legado que ele me passou. Então, o que eu aprendi com o mestre Inô, o que eu aprendi com o mestre Tunico, aprendi com todos os mestres na minha caminhada, quando eu estava ao lado do mestre Inô, tudo isso hoje eu trago para mim de responsabilidade e manter tudo isso. Então, para mim hoje, 2017 para cá, é que começa essa responsabilidade da mestria, porque enquanto eu não tinha esse peso de dizer aqui, eu sou o mestre, eu preciso manter a casa caminhando. Então hoje eu posso dizer assim, deixei de ser brincante para ser mestre. Né? Aí buscando a outra pergunta, que é qual a sua luta, é isso? Qual a sua luta de hoje enquanto mestre de capoeira? Sim, perfeito. Né? Eu continuo te repetindo, que é pelo respeito, sabe? A minha luta ainda é para que as pessoas buscar respeito e as garantias, sabe? Dos nossos direitos quanto capoeira. Que existem leis federais, estaduais e municipais que as pessoas não colocam em prática, logo porque, assim, o nosso povo é um povo também muito pacato, o povo da capoeira, o segmento da capoeira, quanto buscar seus direitos, nosso povo é muito pacato. É muito pacato, porque já deveria ter feito ações coletivas, entrado com ações coletivas no Ministério Público Estadual, Federal, buscar os nossos direitos, que tem lei, existe lei de garantias. Então, assim, a minha luta hoje ainda permanece, né, enquanto mestre de capoeira, que a valorização, o respeito e as garantias das aplicações das leis, que a gente precisa buscar, o nosso povo precisa buscar. Então, a minha luta é essa aí, ainda. Boa, mestre. Mestre. Então, diga aqui para nós, como foi a luta para organizar o Conselho de Mestres de Capoeira da Paraíba? Né? Não. A necessidade, o propósito, qual foi a visão, né, da participação do Conselho dentro do Estado? Não foi a luta, é a luta. Né? Então, não foi, está sendo e vai continuar, eu acredito, por muitos anos. Né? Ela vai se manter ainda viva para a gente poder organizar a casa, organizar o conselho, organizar os pontos de vistas, porque quando o conselho ele surge antes da minha mestria. Né? Ele surge em 2009. Ele é trazido aqui para a Paraíba através do mestre Tunico, junto com o mestre Sabiá. Aí aqui na Paraíba reúne mestre Naldinho, mestre Coloral, mestre Raposão e outros mestres, mas eu só venho participar dele ativamente em 2014,
que aí surge essa oportunidade de participar diretamente, porque a minha mestria é em 2010, então 2014 me dão essa oportunidade de poder participar, começar a observar, e 2016 é o momento de registro do Conselho, porque para mim era uma missão realmente. Foi uma missão o registro, porque em outrora você fez parte de várias lutas para construirmos também, não um conselho, mas era uma associação, a Kizumba. Lembro perfeitamente. Né? Nós lutamos para construir aquela proposta, aquela instituição para poder buscar políticas públicas para o nosso povo, para a capoeira. E aí trabalhamos bastante, fomos focando no que nós queríamos, criamos o estatuto, o regimento interno, mas infelizmente algumas pessoas não entenderam e mais uma vez a capoeira perde naquele momento. Então, 2016, quando surge essa oportunidade de registrar o conselho, aí eu falei para mim, eu trago essa responsabilidade. Para mim, eu disse que eu não iria deixar mais uma vez a capoeira perder. E aí eu convidei o mestre Neném, convidei os Marconildo, saí convidando as mestrias para que pudéssemos realmente legalizar, registrar esse conselho. E eu continuo dizendo, Leão, esse conselho não é meu, não partiu de mim. Essa criança não é minha, estou cuidando dela. E quando os pais vierem, eu terei maior satisfação em entregar essa criança aos pais. Entende? Porque pai não é o que faz, é o que cria. Então eu estou criando. Quando os pais vierem buscar, eu estou aqui pronto para entregar. Eu acho que você entendeu, sim. Né? Claro. Porque não fui eu que criei esse conselho. Eu só não queria deixar que esse conselho fosse igual a Kizumba, aquela associação que nós criamos, pensando em homenagear ao grande capoeirista que nos ensinou, que até hoje tem essa história e realmente ninguém ainda apagou em dizer que apareceu um outro que ensinou a Paraíba a gingar, que não foi Zumbi Bahia. Sim. Então a Kizumba ela nasce para homenagear, né, Zumbi Bahia, e infelizmente não conseguimos registrar, mas o conselho está aí legalizado, registrado e reconhecido. Então, mestre, o conselho legalizado, registrado e reconhecido, né, tratou dessa luta que ainda não acabou de organizar, dar o primeiro passo para organizar, mas continuar sempre organizando, porque as demandas são diversas, né? E hoje já, de certa forma, organizada, né, já tem aí toda a comunidade da capoeira já conhece, já tem clareza do papel do Conselho de Mestres, sabe quem são as pessoas que estão ali, né, diretamente e outras que poderiam estar, mas, de certa forma, a comunidade da capoeira, eu vejo que já tem uma consciência com relação ao papel do Conselho de Mestres. Mas eu lhe pergunto, uma vez já organizado e ainda no processo de organização para melhorar as suas questões internas, qual é o papel, ou melhor, qual é a luta do Conselho de Mestres? Ou quais são as lutas? As lutas é entendimento. As pessoas... Eu pergunto a luta no âmbito interno para a capoeira, mas, assim, o externo também, dentro da sociedade, junto aos poderes públicos, né? A capoeira teve o reconhecimento, por exemplo, junto ao IFAM, como patrimônio cultural. A capoeira que eu digo, o ofício de mestre de capoeira e a roda de capoeira, né? Teve o reconhecimento pelo IFAM como patrimônio cultural e material do Brasil, né? A Unesco, em 2014, reconheceu a roda e o ofício de mestre como patrimônio da humanidade. Então, assim, sobre essas questões, essas causas, essas possibilidades, o alcance que a capoeira ainda pode ter, as diversas demandas que a capoeira ainda tem, diante disso, qual é a luta do Conselho de Mestres diante disso? Vamos lá. Vamos responder para a capoeira e depois a gente responde para a sociedade. Perfeito. Para a capoeira,
ainda entendimento. Para o nosso povo da capoeira, a luta é o entendimento, porque o conselho ele não nasceu para confrontar com os irmãos. Não nascemos. O conselho não foi criado para confrontar com os irmãos. Não. Foi criado para confrontar o sistema que tenta nos aprisionar e muitas das vezes nos deixar dependente dele. Então, o conselho ele nasce para fortalecer o nosso segmento. Então, 2008, chega o reconhecimento do ofício de mestre e da roda de capoeira, e 2014, o Patrimônio Material Brasileiro da Humanidade. Parabéns! Mas houve alguma mudança para a capoeira? O que foi que houve para nós, quanto capoeiristas, mestres? Qual o benefício que isso externou para nós? Será que realmente nos deixou mais próximo do sistema ou nos deixou distante? Uma vez que já foi reconhecido como patrimônio, está lá guardado, guarda lá. Como ontem à noite nós tivemos, não sei se você viu a matéria, de um museu que pegou fogo mais uma vez, né? Destruiu todo aquele material de cinema, Poxa, cara, né? Então... É aquela velha história que você falou agora há pouco, né? Fazer é fácil, agora dar manutenção, dar os cuidados, né? Contínuo, aí é que tá. Então, por exemplo, faz o reconhecimento, mas só, né? Antigamente um comercial falava assim, não basta apenas ser pai, tem que participar, não é? Então, os poderes públicos dão o devido reconhecimento, inclusive até tardio, mas não continua com as políticas públicas, né, para apoiar, subsidiar, não é isso? Para que a comunidade capoeirística possa, com esse reconhecimento, poder avançar ainda mais. Entendeu? A gente está vendo aqui agora, para poder colocar a capoeira na rede municipal, é uma luta, né, quando já tem diversas leis, né, abrindo esse espaço para a capoeira, né, no âmbito escolar. Então, não basta só dizer assim, foi reconhecido a partir de agora, mas o poder público ainda tem um débito, uma dívida muito grande, né, com o segmento da capoeira. Mas continue, mestre, gentileza. Pois é, aí o Cinemateca pega fogo, acabou. Se você leu a matéria, não ficou nada. Aí eu fico lembrando, Rui Barbosa tocou fogo em todas as informações do mercado negro. Nós não temos nada para contar. Aí vem mais uma vez esse reconhecimento, tombamento da capoeira. Beleza, show, muito bonito. Eu até hoje não entendo porque foi em Genebra, se a coisa é aqui no Brasil. Eu não entendo até agora. Né? Se o patrimônio é nosso, mas foram fazer a festa lá. Mas tudo bem, foi vitória para a capoeira. Mas, na verdade, qual foi a mudança, a transformação? Sabe, nós tivemos agora há pouco a salvaguarda da capoeira, a segunda parte do material. E aí, o que é que nós temos? Temos o Estatuto da Igualdade Racial, é lei. Temos a 10.639 federal, é lei. Mas lei que a gente não está conseguindo ser contemplado verdadeiramente por elas. E aí eu não sei se é uma falha nossa, eu não sei, porque muitas das vezes nós temos muitas ferramentas na mão e não estamos sabendo usar. Entende? Eu acho que nós, quanto cabeças pensantes, até mesmo deveríamos sentar mais para conversar mais, discutir mais esses ambientes aqui e entender todas essas ferramentas que nós temos e não estamos sabendo usar. Entende, Léo? Então, eu fico numa entrevista também, no momento na Casa da Capoeira, eu até perguntava por que nós, capoeira, até na salvaguarda também perguntei, por que nós não fomos contemplados com aquela lei da ditadura militar, aquelas pessoas que sofreram a ditadura militar, que foram contempladas financeiramente, né? Foram reparadas para aqueles danos. Mas ninguém fala que na Guerra do Paraguai
o número de capoeiristas que foram na linha de frente, com a arma, a mão e o pé, perderam suas vidas. E por que nós também não temos o direito de reparos? A capoeira, os nossos mestres, a maioria já faleceram. Na minha, bicho, nem um caixão tinha. É fato. Entende? Então, para que tantas leis sem poder ter valia? Então, é a valorização, é o respeito mesmo, sabe? O entendimento. E aí eu chamo, falo agora quanto capoeira Angola, eu faço uma chamada, né? Eu faço uma chamada na capoeira para que possamos realmente buscar nossos espaços. A capoeira ela precisa frear e dizer, não, vamos se juntar. Essa é a maior dificuldade. Perfeito. Essa é uma luta. Perfeito. Ô, mestre, então, a gente tratou aqui de algumas, né, não todas, mas de algumas lutas travadas aí no âmbito pessoal, sua, né, também na trajetória rumo ao reconhecimento enquanto mestre de capoeira, já também as lutas travadas enquanto membro e hoje presidente do Conselho de Mestres, né, da Paraíba. Mas eu gostaria de saber de você também, enquanto mestre de capoeira e cidadão que você é, quais lutas sociais mais chamam a sua atenção? Pois é, Leão, eu luto muito para que as pessoas tenham moradia, trabalho, que o trabalho dá dignidade, porque a política do pão e circo, ela destrói o ser humano, né? Nessa pandemia, a gente pôde parar e perceber quanto nós somos egoístas, quanto nós somos... estamos distantes, estamos próximos, mas muito distantes dos nossos irmãos capoeira, né? Estamos aí, vamos fazer uma roda, quando você chama, vamos fazer a roda ali na Gamileira, né? Estamos próximos, mas tão distantes, porque não é só o jogar a perna, não é só levantar as pernas, tocar o birimbau, cantar, é olhar dentro do outro, é entender a dor do outro, né? Quantos de nós estávamos ali passando por necessidade e foi uma demora, é muita demora para que a gente possa juntar uma cesta básica para ajudar um irmão. Nós somos um exército. Se nós fôssemos igual a um elefante e entendermos o poder que nós possuímos, aquela correntezinha não segurava o elefante não, viu? Verdade. Eu creio. Né? Então nós, quanto capoeira, nós somos um segmento da sociedade. Não somos grupo de capoeira, somos um segmento da sociedade. Quando o nosso povo começar a entender que nós somos um segmento da sociedade, que nesses 223 municípios aqui do estado da Paraíba, temos capoeiristas, temos grupo de capoeira lá, pessoas nos representando, e aí a sociedade vai começar a nos olhar de outra forma. E a questão dos direitos humanos, a questão do respeito ao ser humano, respeito... Eu também vi uma pergunta aí que você colocou, a questão dos animais, né, que eu sei que é uma luta de vocês, da sua esposa, sua. Sim. Né? E eu também, assim, cara, eu também abraço essa causa, porque eu amava o cachorrinho piquinês, cara. Sumiu. Nunca mais ouvi ninguém falar sobre aquela raça de cachorrinho piquinês. O que foi que houve com aquela raça? Por que piquinês? Eu sempre, quando criança, era curioso, nunca soube por que chamava piquinês. Né? Então, cachorrinho tão dócil, tão legal, e foi embora. Os animais na rua, né? Eu vejo aí alguns políticos aí, não, vou fazer um hospital, estou fazendo... Outros abrindo para fazer cirurgia. Que bom! Demorou, mas que bom, parabéns. Né? Parabéns, mas a gente precisa cuidar mais. Precisamos ser mais humanos.
né? Cuidar mais dos nossos animais, até os de casa, porque eu tinha um casalzinho de periquito, mas quando eu comecei a trabalhar manhã e tarde, eu esqueci de colocar água, eu digo, opa, peraí, ou eu solto, ou vou doar para alguém, porque eu não vou ter condições de criar. Então, as pessoas precisam ver isso. E a gente vê muito caso de cachorro que passa uma semana sem se alimentar, vários outros animais. Então, assim, direitos humanos e direitos dos animais também eu estou junto. É uma luta nossa. Bom saber, mestre, porque a gente vive numa sociedade complexa, a gente mora num globo terrestre, onde tem diversas causas sociais, e se todos nós que eu digo, todos nós que habitamos esse planeta, abraçasse uma ou algumas causas sociais, esse mundo, sem dúvida nenhuma, seria muito melhor, né? Então, mestre, falando de luta social, tem alguma luta, perdão, alguma luta social que você representa especificamente dentro ou fora da capoeira? Leão, eu tenho o seguinte, eu defendo todas lutas que têm a missão da coletividade. Independente, eu não tenho nome para elas, mas todas que defendem a coletividade, aquilo que é para todos, eu estou junto, eu estou dentro. Entende? Porque se fosse para defender a exclusividade, eu estaria fora. Ou atende a todos, sabe? E quando eu falo de moradia, eu fico muito triste em saber que Leão ganhou 5 casas populares. Aí botou uma no nome da esposa dele, outro da filha dele, outro do irmão dele, do primo dele. Poxa, Leão, faltou aquela sensibilidade dos outros que estavam esperando. Né? A gente sabe que acontece isso. Pessoas que aproveitam dessas oportunidades, esses conjuntos habitacionais que têm ligação política, para se beneficiar e beneficiar os seus mais próximos, mas não olha os irmãos. Sabe? Então, isso é muito triste. Então, o individualismo eu estou fora. Se for lutas coletivas, pode contar comigo. Certo, mestre. Você reconhece, evidentemente, você já falou aqui que reconhece todas as lutas, né, mestre? Mas hoje, se eu falasse assim, mestre Cabedelo, se você fosse militar em alguma luta agora, escolha aí uma, 2 ou 3 lutas que você reconhece, mas que você ainda, por acaso, ainda não conseguiu se envolver, abraçar, mas que você gostaria de dizer assim, eu queria ser militante nessa luta aqui. E aí, me fale o nome das lutas aí, que você... Agora, de pronto, eu sei que você é um indivíduo espiritualizado, eu lhe conheço de perto, mas cite, para a gente ouvir, 3 causas assim, que você fala, esse aqui eu gostaria de levantar a bandeira diariamente e estar ali na linha de frente. Fora capoeira já é a sua luta diária, que eu sei, né, enquanto mestre. Eu vou te falar uma que eu aprendi a amar desde 2017, que é a socioeducação. Aqueles meninos que estão nas unidades socioeducativas, pagando medidas judiciais. Inclusive, você tem um trabalho com isso, né, velho? Você profissionalmente você atua nessa área aí, né? Exatamente. Pode fazer o depoimento, por gentileza. Entende? Então, ali é uma luta que, se eu tivesse poderes, seria um caminho viável, tá? De nós podermos fazer práticas restaurativas com aquele pessoal. Aquele público ali merece mais atenção. Não só do poder estadual, mas do governo federal, do municipal, a sociedade, a comunidade, precisaria entender, sabe, o que é a socioeducação. O trabalho que aquela Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, né, a Fundac, ela faz, é uma luta, cara. É uma luta e aqueles meninos merecem. Aqueles meninos merecem atenção. Eu sempre digo que aqui fora você julga dizendo que aqueles meninos estão ali por falta de oportunidade que não tiveram. Aí essas pessoas que falam ao meu lado esse discurso, aí eu pergunto para elas, e você fez o que por elas? Ah, aquele menino faltou oportunidade. E você?
tentou fazer a sua parte? Então, a socioeducação, ela sofre muito, porque aqueles meninos que estão ali, por alguma razão, por algum motivo, que eles caíram ali, ao sair, eles vão para um sistema chamado Liberdade Assistida, ALA, Liberdade Assistida, que é o município. E quando ele chega no município, cadê o município para fazer essa assistência, esse acompanhamento? E ainda existe um risco maior, né? O menino, ele fez o problema lá na comunidade dele, passou um tempo aqui retido, volta para a comunidade. E aí? Sem assistência, sem apoio, será que ele vai conseguir sozinho? Entende? E aí, quando ele cai dentro de uma roda de capoeira, que tem um mestre, um professor, um capoeirista, cabeça, aí, meu irmão, eu acredito que esse menino vai decolar. Porque a capoeira transforma. A capoeira ajuda a ressignificação. Então, a socioeducação é uma bandeira que eu acredito. Uma outra bandeira, Leão, que eu acredito, e eu gostaria de entender. Primeiro, eu gostaria de entender que eu não entendo, né? Que é a questão dessas cotas. Não é? Como se discute essas cotas? Como é que construir a questão dessas cotas? Cotas para negro, cotas para índio, cotas... Eu queria entender mais essas cotas, porque ainda não chegou as cotas para nosso povo da capoeira. Eu queria entender para poder me envolver mais ainda. Eu já tentei buscar de todas as formas, mas aí as explicações nunca me deixam contemplado. Eu só arranjo briga. Eu não sei se é porque eu não sei me expressar, mas o nosso povo precisa de oportunidade. E por que não é dada ao nosso povo oportunidade? Então, e a terceira, já que você pediu 3, eu não conheço. É tanto que eu comecei a ler um pouco sobre essa história da abolição animal, né? Que eu achei incrível. Eu disse, isso existe realmente? Como é que é esse universo? Né? Eu achei bem interessante. Eu disse, não, eu vou tentar ouvir um pouco também das experiências, como é que a gente pode fazer uma frente, fazer uma luta também, né? Abraçar mais uma luta. Eu estou interessado nisso daí. Boa, mestre. Fazer uma observação primeiro com essa causa sobre a luta da socioeducação, né? Que eu acho muito importante. Você falou muito bem. Às vezes as pessoas se põem só na condição de julgador, de crítico, mas não se propõem de fato a fazer a diferença, a fazer a parte deles, né? A sociedade, de forma geral, faz muito isso. Deixa para alguém cuidar quando ele sabe que ele poderia também cuidar e fazer a diferença, se posicionar politicamente em prol de uma causa dessa. Porque é aquela história, se eu não planto, é impossível eu ir lá colher, entendeu? E tem uma máxima que diz que a gente só colhe o que a gente planta. Então, eu sendo um cidadão inserido numa sociedade que não tem como de me dissocializar, né, de uma sociedade na qual a gente vive, só se for para uma ilha deserta. Então, todas essas causas sociais, essas demandas sociais, eu tenho por obrigação, por dever, de conhecer e abraçar, para não ter a desculpa de só ficar justificando e atribuindo a culpa aos outros, né? Então, veja só, essa questão da socioeducação, se eu tenho uma oportunidade, se eu sou, por exemplo, um professor de matemática, eu me proponho a ir lá ajudar, se eu sou um professor de história, eu me proponho lá, se eu sou um professor de línguas, de religião, ou sou um arquiteto, marceneiro, e me proponho, diversas áreas profissionais. Se a sociedade inteira se propõe aí nesses espaços a contribuir com a socioeducação deles, certamente o retorno deles para a sociedade é um retorno muito mais, né, eficiente, pacífico, socializado, de tal forma que eles não dariam ou não dará mais problemas para a sociedade que a gente vive. Porque aquela mesma pessoa que não contribuiu, que não apoiou nesse processo de socioeducação, né, dessas pessoas,
talvez eles possam, inclusive, ser vítima dessas pessoas quando sair de um sistema como esse, sem estar 100%, né, habilitado ou ressocializado. Então, mais uma vez, se eu não plantei, eu não vou colher, mas eu também não posso criticar, não é isso? E eu sempre digo, todos nós somos responsáveis pelo que a gente faz, mas também pelo que a gente deixa de fazer, não é? Verdade. E eu ainda digo mais, sabe? Um agravante que o ser humano, ele é um ambiente que vive. Então, se você consegue, dentro desse ambiente que ele está, na socioeducação, você consegue levar arte, cultura, esporte, educação, carinho, atenção, respeito, solidariedade, você vai construí-lo. Ou seja, você vai ressignificá-lo. Entende? Porque é bem interessante. Eu dentro do sistema, eu fico muito batendo junto com os meus colegas, porque eles vêm de uma comunidade onde eles só escutam um exemplo. Ele só escuta berimbau. Berimbau, 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 berimbau. Mas no dia que ele ouvir um sax, um violino, sabe? Concordo. Eu amo a minha capoeira. Não estou dizendo que minha capoeira não é boa. Eu amo a minha capoeira. Mas no dia que ele ouvir um sax, um violino, um piano, rapaz, eu acho que ele vai se transformar, cara. Entende? Então, assim, são oportunidades que a gente precisa dar. Eu acredito nisso. Eu fico muito preocupado quando a gente... Aqueles meninos, Cabedelo, que eles me chamam assim. Ei, professor, tá chegando aí o meu documento aí que eu tô indo embora. Aí eu, que felicidade, cara, que bom. Eu vou trabalhar, eu vou ser outra pessoa. E de vez em quando eu encontro eles. Tem aqui no shopping vários deles trabalhando. Quando eu encontro com eles, eu faço questão de fazer uma foto. A gente bate um papo, conversa. Entende? Então, assim, cara, tô tranquilo. Então, já pagou meu dia de serviço. Pagou minha luta. Você não é obrigado a salvar todos, mas salvando um, já está de boa. Muito legal. O mestre, você falou aí de abolição animal. Então, veja, as causas sociais são diversas, né? Eu, enquanto cidadão, tenho a consciência de que nós temos que nos posicionar politicamente e fazer a nossa parte, porque se eu quero um mundo melhor, eu tenho que fazê-lo, né? Se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que fazer essa sociedade melhor. Então, se eu quero o melhor para mim, para as pessoas que eu amo, para os meus amigos, familiares, colegas, seja, enfim, sociedade em geral, eu tenho que ser protagonista nessa história. Eu tenho que estar na linha de frente, não ficar só esperando pelas pessoas e apontando o dedo para um e para outro, né, e só criticando. Então, hoje eu tenho essa consciência. Então, dessa forma, eu passei a me posicionar com uma causa exatamente que é do direito animal e do bem-estar animal, com muita força, porque foi o que me sensibilizou muito. Então, passei a estudar, a ver relatos, documentários, né, depoimento de outras pessoas que militam na causa. E eu já era bacharel em Direito, mas tudo foi me sensibilizando e eu fui fazendo uma analogia com as causas da capoeira. Porque hoje a gente luta pela abolição animal, mas no passado a gente lutava pela abolição do ser humano. E a abolição no país, nesse país que a gente vive, mestre, foi em 1888. 132 anos atrás. Um dia desse, a gente estava lutando pela abolição do ser humano. E o ser humano era tão explorado e sofria todas as crueldades que todos os animais vivem hoje, né? Sem dignidade, massacrados, maltratados, né? Com extrema crueldade. E aconteceu a abolição do animal. Ficou aí ainda hoje um preconceito, né, em função disso, mas eu não quero tratar do preconceito, quero falar
especificamente da exploração, e hoje fica a exploração em todas as espécies de animais, todas elas, seja um animal marítimo, silvestre, todas as espécies são extremamente exploradas e abusadas, né? Então, aqui em casa, a gente começou a se espiritualizar a partir desse nosso envolvimento com as causas dos animais. Olha que interessante. Foi um processo de espiritualização aqui em casa. A gente mudou o padrão de vida, mudou a forma de viver, de se relacionar, de fazer a leitura do mundo, de olhar para o outro indivíduo. Indivíduo, inclusive, é o indivíduo animal e o indivíduo humano. A gente passou a fazer uma leitura de tudo, mas vendo que tudo estava integrado, porque nós somos animais, assim como todos os outros animais. Nós só somos apenas uma espécie de animal diferente das outras, né? Somos intitulados como humanos, né? Que viemos do Homo sapiens, que era só mais uma espécie de humanos, porque existia outras espécies de humanos. E o Homo sapiens, por ter uma habilidade maior de raciocínio, era um ser mais gregário, conseguiu, em prol da sua ambição, das suas questões, conseguiu dizimar todas as outras espécies de humanos e hoje está dizimando aí todas as espécies de animais, né? Você falou algo bem interessante, que você sentia falta, mestre, da raça de cachorro piquinês, né? Que tem uma razão para essa raça ser extinta. Mas diversas outras espécies de animais têm sido extintas, têm desaparecido por mera ação do humano, mera ação da exploração animal por força do capitalismo. E nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, nos nossos envolvimentos com outros militantes da causa animal, a gente viu, percebeu, se convenceu e aprendeu que não há mais justificativa nenhuma para a gente viver no campo da exploração animal. Nem para sobreviver na questão de alimento, nem na questão de vestuária, porque você sabe muito bem que pegam animais para tirar lã, diversos tipos de animais para poder produzir vestimento, diversos tipos de animais, de produtos que a gente consome no dia a dia. Esses produtos são testados em animais, em todo tipo de animais, seja colírio, seja sabonete, um shampoo, tudo que for que o humano usa, primeiro ele testa no animal. Olha que injusto. Agora pergunta, o animal pediu isso? E, mestre, assim, o ponto mais marcante de tudo isso, para nos convencer a mudar o nosso estilo de vida, foi exatamente saber que todos os animais são sencientes. Enquanto quando a gente aprendeu que os animais são sencientes, que eles sentem dor, amor, medo, agonia, sente sede, sente pavor, pânico, assim como a gente, eu passei a olhar para todos os animais de forma diferente. Hoje, quando eu estou dando aula, se eu ver uma formiga no meu espaço, eu afasto todo mundo. Porque na minha consciência, eu não consigo mais pisar num animal vivo. Seja a proporção que ele tiver, se é uma formiga, se é um lagarto, um inseto, uma barata, seja o que for, mestre. Eu, leão, eu não consigo mais pisar num animal. Para muita gente, é um animal desprezível. Tá fazendo valer o nome, né? Leão, o rei da selva. Um animal que não é carnívoro, né? Um leão que não é carnívoro hoje, né? 100% baseado na filosofia do veganismo. Mas eu digo cuidando, né? Exato, o leão que cuida, né? Exato. Porque, mestre, a gente tem uma teoria muito interessante, que é assim, ó. Se você ama um, por que você come o outro? Isso é uma reflexão que todos nós temos que fazer, né? Você ama o cachorro, seu pet, e a gente sabe que o cachorro é o melhor amigo do homem, dizem, né, na sociedade. Você ama seu animal, você briga com o vizinho porque o vizinho deu um chute no animal, o teu animal foi passando, latiu para alguém deu um chute nele, você é capaz até de, né, enfrentar um corpo a corpo com esse indivíduo porque o cara chutou o seu cachorro. Mas, ao mesmo tempo, a gente come diversos outros animais. Então, até os meus 40 anos, eu até falei isso na entrevista passada com o mestre Mucego, que até os meus 40 anos de idade, eu ignorava tudo isso. E tem uma máxima que diz que o que o homem ignora, para ele não existe. Então, isso para mim não existia, coisa do direito animal, sem ciência animal, nunca tinha ouvido falar.
eu nunca tinha percebido nem feito a reflexão de que todos os animais merecem dignidade, porque eles são indivíduos de uma vida. Então tem que ser devidamente respeitado. E sempre fiz, mestre, sendo capoeirista, eu sempre fiz analogia direto com a capoeira, sabendo que se o humano, inclusive o capoeirista, ex-escravo, foi acorrentado, torturado, maltratado, né, subjugado, então eu, enquanto capoeira, eu assumi essa luta. Eu falei, então, se a gente lutou pela abolição do humano, do negro escravo, capoeirista, hoje eu vou lutar pela abolição dos animais. É uma questão de dignidade. Dignidade animal, mestre. Então, mestre, fazer essa pergunta para você. Como você entende essa luta da abolição animal e a luta contra a crueldade e o abuso contra todos os animais, diante de tudo isso? Pois é, então, a invisibilidade da escravidão e do sofrimento animal é um fato real, né? Que a miopia humana finge desconhecer, né? A dominação exploral animal é uma realidade que o cérebro evoluído, inteligentemente e egoisticamente ignora. Né? Então, por conta disso, o movimento abolicionista ele é desconhecido e desvalorizado, né? Porque eu só vim me tocar disso daí depois que eu recebi essas mensagens aí que você... Eu digo, caramba, existe isso aqui? Peraí, deixa eu pesquisar, buscar. E aí o mundo é gigante, cara. Existe um número de pessoas gigante envolvido nessa causa aí. E realmente, assim, não existe uma visibilidade disso, dessa luta. Não existe. Né? A gente vê casos isolados. Um cachorro foi agredido, aí esporadicamente aparece alguém fazendo uma matéria, fazendo alguma coisa, sabe? Então, assim, realmente, mais uma vez, realmente, quando você traz a capoeira para esse movimento aí, as abolições da escravatura, que é a nossa história, casa realmente com isso, que ao longo do tempo foi justamente isso, as pessoas apagando, né, escondendo, para não mostrar que existe essa realidade, essa visibilidade não existe, né? Porque existe casos que a gente sabe que são maiores, que acontece, que não dão visibilidade. Não é o cachorro de Dona Maria que está ali passando fome, mas existem outras situações maiores, pessoas da sociedade, da alta sociedade. Exatamente. Ô, mestre, veja, a gente vê aí as pessoas muito preocupadas com os pets. As pessoas só se posicionam quando alguém maltratou o pet dele, o gato ou o cachorro. Entende? Por exemplo, aqui tem uma obra, Por que amamos cachorros e comemos porcos? É uma das diversas obras que tem, que vai abrindo nossa consciência e vai nos espiritualizando para entender que é o seguinte: se eu amo um, porque eu como o outro. Se eu amo o cachorro, porque eu como o gato, a galinha, o peixe, o pato, o pavão, seja quem for, mestre. Entende? Então, a nossa luta não é só para libertar o pet. Todos os animais. A gente falou agora há pouco que assim, não basta ser só pai, só participar, para ilustrar que algumas pessoas eles criam uma lei, mas depois não dão força para a sociedade para poder mudar. Se a lei existe, ela tem que ser colocada em prática efetivamente. Aqui em João Pessoa, por exemplo, tem a lei dos VTAs. É proibido animal de tração em João Pessoa e em várias cidades aí do Brasil e do mundo. Mas você sabe muito bem, direto a gente vê aí os animais no asfalto de meio-dia, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, de madrugada, carregando um entulho pesadíssimo lá e o cara dando chicote nele. E o cara que está dando chicotada nele é um indivíduo, geralmente, que está lá numa classe menos favorecida, sofrida, sem prestígio, oprimido, e aí ele está na posição de opressor. Aí a gente pode dizer, pô, Leão, mas é o meio de vida dele, mas a gente pode substituir isso. Mais uma vez, a educação liberta, porque já tem projetos em algumas cidades, mestre, que substituíram o animal de tração pelo cavalo de lata. Ou seja, bota uma bicicletinha, o cara pedalar e a carroça atrás.
outro formato de carroça. Ele vai fazer o mesmo serviço, vai ser melhor para a saúde dele, porque ele vai estar pedalando suavemente, não vai submeter nenhum animal a nenhum tipo de tortura, de crueldade, de abuso, porque o abuso é tremendo. Outro dia eu cheguei num lugar, era mais ou menos meio-dia, aí tinha um cavalo, né, de carroça, ele alternando a pata. O chão quentíssimo. Meio-dia, 2 horas da tarde, e o cavalo parado, alternando a pata, e o cara lá dentro. Aí eu chamei ele e falei, rapaz, você não percebe não que o cavalo está no maior desconforto? Aí ele, não, rapaz, sei o quê. Eu falei, rapaz, isso aí que você está fazendo, infelizmente, é um ato de crueldade, de abuso. Você gostaria de estar ali no lugar dele agora? Então, mestre, o que falta é empatia. Empatia. Aquela empatia que a gente tanto usa quanto o humano, a favor dos nossos próximos, dos humanos. A Bíblia fala, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Hoje, a nossa compreensão de hermenêutica, de compreender as coisas, é que esse próximo hoje são todos os seres vivos, todos eles. Entende, mestre? Então, aqui em João Pessoa, a gente tem essa luta para travar com relação ao direito animal, que uma delas é essa aí, os animais de tração. É angustiante toda vez que a gente passa que vê o sofrimento daqueles animais. Agora pergunte, o animal queria estar ali? Não. Outra, vaquejada, pega do boi, farra do boi, tantas coisas. Mestre, antigamente, você sabe, os negros eram vendidos em feiras, amarrados, acorrentados, às vezes até de cabeça para baixo. Hoje faz com galinha. A gente chega em alguns mercados, está lá, ganso, pássaro, em gaiolas, galinhas, tudo de cabeça para baixo. A mesma coisa que fizeram com os seres humanos. Entende? A mesma coisa. Os humanos ainda conseguiram, né, a libertação definitiva. Né? A gente sabe que tem outros modos de escravidão ainda no sistema, a gente sabe. Mas tal qual aquele do passado, graças a Deus, não existe mais. Então a nossa luta hoje, eu enquanto capoeirista, eu faço esse link direto. Eu tenho hoje o dever moral de abraçar essa luta. Mestre, enfim, na sua opinião, o capoeirista deve se limitar apenas à luta específica da capoeira ou deveria também abraçar outras lutas sociais? Para a gente concluir e fechar a nossa entrevista. Olha só, eu vou dizer que o capoeirista ele já abraça. Ele já abraça, porque quando ele vai para uma comunidade, dá sua aula de capoeira, ele já está abraçando uma causa dali daquela comunidade. Quando ele chama um menino e pergunta se ele está com comportamento bem em casa, com o pai e com a mãe, ele já está ali abraçando também essa causa. Então, o capoeirista em si, né, ele também tem várias lutas, né, ele já abraça várias lutas, ele só não dá nomes, né, porque assim, quando a gente fala de lutas específicas, eu não estaria aqui especificando, não, tem que buscar outro. Não, nós já temos várias, né? O capoeirista, a figura do capoeirista, o mestre, o contramestre, o professor, o cara que está lá dando aula, ele já traz várias outras lutas dentro da própria capoeira. Então a capoeira ela é específica sim, porém as suas lutas dentro dela são milhões, cara. Né? Você chega dentro de uma comunidade e o menino está precisando de uma camisa, de um chinelo. Leão vai no supermercado, no outro dia traz o chinelo. Então a causa de Leão quanto capoeirista é bem maior do que só específica da capoeira. Né? A capoeira a gente luta a questão de respeito, das tradições, dos fundamentos, a manutenção dela, beleza. Mas ela em si, ela já te posiciona, já te impulsiona a buscar outras lutas no automático. O menino está com fome, problema aí desse cachorro aí. Problema desses animais foi através da capoeira. Quando você começa a dizer que a abolição da escravatura dos escravos, você remeteu aqui também para o cachorro. Então, é automático. A capoeira ela vai te dando as missões. Né? Então, a capoeira em si é uma ferramenta, sabe? Não tem como explicar ela. E aí, tem um ditado que os mestres falam, né? Que a capoeira é para todos.
mas nem todos serão para a capoeira. E aí eu trago essa reflexão no que tange isso daí. Quando o capoeirista, ele especifica assim, não, eu sou capoeira e só vou lutar pela capoeira. Ele nem percebe a luta que ele mesmo está abraçando quando ele mesmo diz que é capoeira. Sabe? Só em você ser um capoeirista, assumir ser capoeirista, você já está comprando lutas contra o racismo, preconceito. Né? Então, assim, negão, não tem para onde correr. Você, quanto capoeira, automaticamente você já traz várias outras responsabilidades no automático. Então, não tem como você dizer específico. Não tem. É isso aí. Verdade, mestre, eu entendo. A capoeira, ela de fato é uma arte que engloba várias artes, né? E o capoeirista é um poliartista sendo assim sendo, né? E normalmente a capoeira consegue chegar onde o poder público não chega, né? Que é sempre ali nas regiões menos favorecidas e aonde tem as maiores demandas sociais. E a gente, por ser o capoeirista, ele está sempre com a sensibilidade à flor da pele, né? A gente aguça todos os sentidos para ser capoeirista, não é isso? Então a gente tem essa visão, essa sensibilidade, essa percepção muito aguçada. E como a gente também entende que a capoeira ela vem travando uma luta de superação, de sobrevivência, desde que ela surgiu, a gente já também tem isso à flor da pele. Então, naturalmente, quando a gente vê qualquer situação, qualquer causa de luta, a gente já abraça. Agora, Leão, é válido salientar que nós somos Estado. Sim. Nós somos governo. Nós somos, quanto ser humano, quanto ser. Né? Porque, para que a gente também não fique falando um discurso, dizer que a capoeira chega onde o Estado não chega. Mas nós somos Estado. Entende? Você é Estado, eu sou Estado. A capoeira é Estado. Então, nós chegamos onde todos chegam. Agora, a sensibilidade não é para todos. Perfeito. Né? Bem colocado. Então, porque eu acredito que o político, ele chega onde você chega, onde a capoeira chega, ele chega. Agora, a sensibilidade, sabe, do voltar e cuidar, esse é o desafio. Nós capoeira, nós chegamos, observamos e cuidamos. É diferente. Muito bom, mestre. Então, quero aproveitar aqui, agradecer a sua presença, sua participação. E já agradeço pela amizade, pela boa amizade, pelos nossos bons momentos de bate-papo aí, fora da rede. Tá faltando o café, né? O café nunca mais. Você só pode enrolar. E agora vai ser numa caneca de ativismo. Animal não é coisa. Tá? Que legal. Bom. Só para fechar, você sabe que aqui na Paraíba a gente tem um código de direito e bem-estar, né? Foi lançado aqui na Paraíba, um trabalho belíssimo, hoje é referência no Brasil e no mundo. Que legal. Então a gente está muito forte nessa causa do direito animal. Você é muito bem-vindo para militar também nessa causa junto conosco, tá bom? Outro dia você me passou meu contato para sua filha, ela ligou lá, estava angustiada com o sofrimento animal, e a gente achou isso bem interessante, rapaz. Então, precisa de empatia de fato, que todos façam isso. Certamente, se cada um fizer o seu pouquinho, o mundo será muito melhor, não é? Você sabe um ditado também popular é uma máxima que diz que a floresta estava pegando fogo e todos os animais estavam, né, debandando dali porque a floresta estava incendiada. Então, enquanto todos os animais estavam fugindo, lógico, do fogo, de repente um macaco viu um beija-flor muito rápido, pegando água e levando, e o beija-flor é um animalzinho pequeno, né? E o macaco falou, rapaz, você aí acha que vai apagar esse incêndio sozinho? Aí ele falou, se eu vou apagar, eu não sei, mas que eu estou fazendo a minha parte, eu estou. Então é por aí, né, mestre? É por aí, se todos nós fizermos a nossa parte, a luta da capoeira é imensa, sempre foi e sempre será. E nós somos os guardiões, né, autênticos lutadores, mas eu penso que as lutas sociais se confundem com a luta da capoeira, porque a capoeira está inserida no contexto da história do Brasil, está entrelaçada com a história do Brasil e entrelaçada com todas essas questões sociais. E lutador, não é lutador de ringue, viu? Sim, o capoeirista, para ele não trazer na mente que quando a gente está falando aqui de lutador, é lutador de ringue. Não, senhor.
Só em você acordar, você já é um lutador. Verdade. Né? E aí, também tem uma frase que é muito usada pelo mestre No, que eu acho também interessante, que ele diz assim: quem não quer o que Deus quer, há de ser o que Deus quiser. Então, obrigado, irmão. Muito bom, obrigado. Pessoal, episódio número 2, Mestre Cabedelo, fica aqui meu agradecimento, meu abraço a todos vocês. Por gentileza, curtem esse vídeo, compartilhem e se inscrevam. Muito importante que você se inscreva para o canal ganhar força. Vai ser um espaço de muitos depoimentos e opiniões fundamentadas de todos os representantes das artes marciais. No episódio número 1 foi com o Mestre Morcego do Rio de Janeiro e agora o número 2 com o Mestre Cabedelo aqui da Paraíba. Tá bom? Então, meu forte abraço a todos. Mais uma vez, gratidão, Mestre Cabedelo. Valeu, Grande amigo. Estamos juntos. Tá? Até a próxima. Forte abraço. Agradecer aí essa família aí, viu? Parabéns à família aí por estar abraçando a causa aí, colado aí com o homem. Juntos somos mais fortes, né? Sempre. Tranquilo, irmão. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado.